Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, volta a ser preso. O militar foi chamado para dar explicações depois da revelação de áudios em que ele faz acusações contra a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes. O tenente-coronel Mauro Cid voltou para a cadeia hoje à tarde. Ele é o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Segundo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Cid descumpriu as medidas cautelares impostas num acordo de delação premiada. Ele prestou depoimento na Suprema Corte por causa da divulgação de áudios em que ataca o STF e a Polícia Federal. O Igor Damasceno acompanhou os desdobramentos e tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite, Igor. Oi, Mauro, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, depois de deixar o prédio do STF, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, seguiu para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde fez exame de corpo de delito. Logo depois, por volta das 5 horas da tarde, ele seguiu para o Batalhão da Polícia do Exército, local onde voltou a ser preso preventivamente. Durante todo esse trajeto, Mauro Cid foi escoltado por um comboio da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva logo depois do vazamento de áudios de Mauro Cid. Nas gravações, ele afirma que a PF e o STF têm uma narrativa pronta e querem apenas que reforce essa narrativa. Ele também acusou o ministro Alexandre de Moraes de prender pessoas sem seguir a lei. Por meio de nota, a defesa de Mauro Cid confirmou que os áudios são do ex-ajudante de ordens, mas disse que apenas é um desabafo de alguém que está sendo pressionado. A explicação não impediu Alexandre de Moraes de determinar uma nova oitiva de Mauro Cid. Nosso produtor Gabriel Costa apurou que durante o depoimento, ali no Supremo Tribunal Federal, Cid passou mal e até desmaiou ao saber que voltaria a ser preso. Os brigadistas do STF socorreram o ex-ajudante de ordens. Nós preparamos uma reportagem detalhando os áudios que provocaram essa prisão preventiva de Mauro Cid. Vamos acompanhar. Os áudios de Mauro Cid geraram mal-estar na Polícia Federal e obrigaram o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, a entrar com uma representação contra o ex-ajudante de ordens no Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, a PF viu as afirmações como uma tentativa de tumultuar as investigações. Em um dos áudios, Mauro Cid afirma que os agentes usaram o depoimento dele para confirmar uma narrativa já construída. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Em outro áudio, o ex-ajudante de ordens faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos no STF. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Por causa das gravações, o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, ouviu o ex-ajudante de ordens. O depoimento foi no início da tarde e cerca de 1 hora depois, Mauro Cid saiu preso da Suprema Corte. Do STF, Mauro Cid veio aqui para a Superintendência da Polícia Federal fazer exame de corpo de delito no IML. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva porque Cid teria descumprido as medidas cautelares e obstruído a justiça. Ele estava em liberdade provisória desde setembro do ano passado, quando fechou o acordo de delação premiada. Mauro Cid estava com um advogado, que saiu sem dar entrevista. O ex-ajudante de ordens voltou para o batalhão da Polícia do Exército, onde ficou preso por 6 meses antes de conseguir a liberdade provisória com a delação premiada. O batalhão fica no setor militar urbano, na região central de Brasília. Cid também mora nesse setor. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação contra uma lei do estado do Paraná que autoriza porte de arma aos chamados CACs, que são os caçadores, atiradores e caçadores. O processo faz parte de um conjunto de 10 ações apresentadas pelo governo contra leis estaduais que tratam do tema. A Advocacia Geral da União afirma que as legislações facilitam o acesso à arma de fogo e violam a competência exclusiva da União para propor leis sobre essa matéria.
O relator da primeira ação, ministro Cristiano Zanin, concordou com o argumento do governo federal e votou para invalidar a norma paranaense. Uma pesquisa do Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros é contra o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos. A medida é discutida numa proposta de emenda à Constituição no Senado, que tem o apoio do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. De acordo com a pesquisa, 58% dos entrevistados preferem manter a possibilidade de reconduzir presidente, governadores e prefeitos ao cargo. Já 41% dos eleitores gostariam que a reeleição fosse proibida. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 147 municípios. Os dados foram coletados presencialmente nos dias 19 e 20 de março e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. O governo anunciou um contingenciamento de quase 3 bilhões de reais no orçamento deste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as contas do país estão evoluindo. O bloqueio será nas chamadas despesas discricionárias, que são gastos não obrigatórios dos ministérios, como investimentos. As pastas que terão de fazer cortes devem ser divulgadas até o fim do mês. O bloqueio é necessário para que o governo cumpra a meta de não gastar mais do que arrecadar neste ano, nem aumentar as despesas acima de 70% do que tiver de aumento na arrecadação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considera os resultados positivos até agora. Nós tivemos um bom primeiro bimestre, mas vamos continuar acompanhando com o mesmo rigor a evolução do ano. Agora, o bloqueio, aí é o planejamento que vai provavelmente oferecer a dotação para poder remanejar, para aumentar a despesa com a Previdência, que veio acima das projeções do ano passado. Da bagunça que estava em 2022 para hoje, eu penso que houve uma evolução bastante consistente. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu aplicar uma censura ao ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O motivo são as acusações de assédio sexual e moral praticados por Guimarães contra colaboradoras da Caixa na época em que ele presidiu a instituição. Pedro Guimarães pediu demissão depois de uma série de denúncias feitas por servidoras da Caixa. A censura ética funciona como uma mancha no currículo de Guimarães. Um advogado de Sergipe foi acusado de estupro por uma colega de profissão. A Ordem dos Advogados do Brasil cobra uma apuração rápida do caso. Ricardo Almeida é conselheiro da OAB em Sergipe. Ele foi indiciado por crime sexual após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil. A vítima é a também conselheira Bruna Holanda. Em uma rede social, ela disse que o crime ocorreu em janeiro e reclamou da falta de apoio da OAB. É com imensa dor, frustração e indignação que renuncio o cargo de conselheira da seccional OAB Sergipe, para o qual fui eleita em 2022. Finalizo minha participação profundamente decepcionada e indignada, com a postura desrespeitosa, falaciosa, machista e perigosamente astuta. A OAB de Sergipe informou que Ricardo Almeida foi afastado imediatamente e que todas as medidas possíveis foram tomadas pela instituição. Nada que a Ordem fez e ainda fará será capaz de cicatrizar as dores vivenciadas por nossa colega. Reafirmamos à mesma que não lhe faltará o apoio moral, psicológico e institucional por parte da nossa casa. A Ordem Nacional dos Advogados cobrou uma ação rápida e rigorosa sobre a denúncia e afirmou que o Conselho mobilizou comissões especiais para não permitir que o caso fique sem resposta. Moradores da região central de São Paulo enfrentam quedas de energia desde a semana passada. Em alguns bairros, a luz oscila e aí acaba de vez. Moradores e comerciantes do centro de São Paulo viveram mais um dia de caos. Na famosa esquina da Ipiranga com a São João, um agente controlava o trânsito. Nos prédios da região, problemas dentro e fora dos apartamentos. Estão subindo de escada, porque o elevador não tem força, né, para ele funcionar. É comum esse tipo de equipamento aqui no centro de São Paulo. Um motor para gerar energia
para que o prejuízo não fique ainda maior. O hotel, olha lá dentro, ó, está às escuras. Turistas que visitam a cidade encontraram uma São Paulo que não estava no pacote de viagem. Falta água para tomar banho, descendo escada. Eu desci 10 andares de escada, a colega desceu 17 andares de escada. É triste, porque você gasta o dinheiro, você vem para São Paulo, tenta conhecer a cidade, infelizmente começa a estar assim, largado, sem energia, e a gente não consegue aproveitar nada. É um absurdo, né? A gente chegou ontem, desde a noite sem energia, tem que se virar com o que tem. Nós estamos na região da Praça da República. Agora imagina o seguinte, no horário de meio-dia, este restaurante também está às escuras. Ninguém chega para falar o dia ou a hora. Você vai e procura saber, ele só fala que não tem previsão de nada, né? Então a gente fica... A situação difícil, né? A gente manter isso aqui. Usando a luz do celular, o empresário mostra o mercado. Muitos produtos no freezer se perderam por falta de refrigeração. De mercadoria, com certeza, entre 5 e 10 mil, sossegado. Porque são mercadorias perecíveis, então não tem como usar posteriormente. E de faturamento, pelo menos ao redor de uns 20 mil reais, sossegado também. No Copan, comerciantes tiveram que apelar para geradores. O elevador está funcionando porque tem gerador próprio. Então, para as áreas comuns, tem energia para alimentar. Só não tem dentro do apartamento. Em Higienópolis, também na região central, comércio no prejuízo e moradores irritados por falta de elevador. Qual o tipo de dificuldade para vocês aí? As escadas, né? Escuro, a emergência está fraquíssima. Começou na segunda, na terça voltou algumas horas e depois disso estamos sem energia até agora. Explicação que é bom ficar faltando, né? Em nota, a Enel informou que restabeleceu hoje o serviço para 97% dos clientes impactados na região de Santa Cecília e República e que cerca de 600 clientes ainda estão sem energia após as ocorrências que afetaram a rede subterrânea essa semana. A companhia está mobilizando geradores para atendê-los. Uma máquina de fabricar cigarros semelhante à que foi furtada na Cidade da Polícia foi encontrada em um galpão da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. A máquina estava no mercado São Sebastião. Os agentes chegaram até lá depois de uma denúncia anônima. A análise dos técnicos que estiveram hoje no local vai apontar se a máquina é a mesma que desapareceu. O advogado da empresa, que diz ser a dona do equipamento, acompanhou os policiais e negou que ele seja o mesmo que foi levado da Cidade da Polícia. A máquina ela possui características divergentes, cores divergentes, número de série divergente. É uma máquina que ela possui nota fiscal. A nota fiscal já foi apresentada à autoridade policial. Não é a máquina produto de crime que aconteceu dentro da Cidade da Polícia. A máquina furtada tem 6 metros de comprimento e cerca de 5 toneladas. Ela foi apreendida durante uma operação realizada em julho de 2022, que teve como alvo um grupo que mantinha 23 paraguaios e um brasileiro em situação análoga à escravidão. O equipamento foi leiloado em fevereiro do ano passado por R$550 mil. O furto só foi descoberto 4 meses depois, quando um representante da empresa compradora e um oficial de justiça foram até o local. As investigações ocorrem desde novembro do ano passado. Quase 50 pessoas já prestaram depoimentos. No litoral paulista, mais uma pessoa morreu na Operação Verão. O número de vítimas desde o início da ação chega a 49. O novo óbito foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública e ocorreu na madrugada, na Baixada Santista. A Polícia Militar afirma que todas as mortes ocorreram durante confrontos. Os casos são investigados pela Polícia Civil. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe em São Paulo. Este ano, a ação foi antecipada em um mês. A Ana Rosa mal ficou sabendo que a campanha de vacinação contra a gripe havia sido antecipada e já correu para garantir a imunização. Sou boa de vacina mesmo, já tomei todas que eu preciso tomar e direitinho pra gente, não pode ficar sem a vacina, né?
Este ano, na cidade de São Paulo, a vacinação contra a gripe acontece um mês antes do habitual. A estratégia da prefeitura é adiantar o combate à circulação do vírus e reduzir os riscos de complicações da doença, justamente em um momento em que os hospitais estão cheios em razão de outra doença, a dengue. A vigilância epidemiológica já tem demonstrado um aumento no número de casos de doença respiratória grave. E esses casos são decorrentes de um aumento de casos de Covid e também de gripe. Então, você venha para o posto tomar a vacina, que a vacina de gripe vai proteger você contra uma internação ou uma situação de grave. Nesta sexta-feira, começam a ser imunizadas as pessoas pertencentes ao grupo de risco, que são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, povos indígenas, pessoas em situação de rua, com deficiência permanente, portadores de doenças crônicas e imunossuprimidos. A expectativa é imunizar mais de 4,5 milhões de pessoas. Neste sábado, acontece o dia D de vacinação nas 471 unidades básicas de saúde da capital, que estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. E a partir de segunda-feira, começa em todo o país a campanha nacional de imunização contra a gripe. A gente tem que se vacinar, não pode ficar sem nenhum tipo de vacina, que é importante para a saúde da gente, é importante até para a nossa família, porque se a gente pegar, a gente vai passar a doença para o outro, né? Então, eu falo para todo mundo, venham se vacinar, que é necessário. Isso aí. O Brasil superou a marca de 2 milhões de casos prováveis de dengue. 715 pessoas morreram. Outros 1.078 óbitos são investigados. Os dados são do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Hoje o IBGE divulgou novos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O país ainda tem mais de 9 milhões de pessoas com 15 anos ou mais analfabetas. Aos 77 anos, Lindinalva, ou Dona Maria, como é conhecida, é a pessoa com mais idade a trabalhar como catadora de materiais recicláveis em Fortaleza. Na charrete onde amarra o jumento, um pedido de ajuda. Isso porque ela sofre as consequências de não saber ler nem escrever. Situação semelhante a 9 milhões e 300 mil pessoas no Brasil, 5,4% da população, segundo o levantamento. Até para a gente pegar um ônibus é difícil, porque se a gente não saber ler, como é que a gente vai pegar o ônibus? Andar pedindo os outros para pedir? Fulana, que ônibus é esse daqui? Aí a pessoa bota errado, como botaram eu ontem errado. A taxa de analfabetismo da população de 60 anos ou mais, ela é praticamente o triplo da taxa de analfabetismo da população como um todo, de 15 anos ou mais. De acordo com o IBGE, o analfabetismo é maior entre as pessoas pretas ou pardas, grupo que representa em torno de 7%, mais que o dobro dos mais de 3% de analfabetos brancos no Brasil. Quando a análise do IBGE se volta para as regiões, se observa que o índice é mais crítico no Nordeste. Os 9 estados desta localidade concentram a maioria, 54,7% dos analfabetos do país. São cerca de 5 milhões de pessoas que ainda não sabem ler e nem escrever. No norte, o índice também é elevado, 22% de analfabetismo. Na contramão dessas regiões estão o sul e sudeste, com menos de 9% de analfabetos, e o centro-oeste com 13,6%. O IBGE também revelou dados da evasão escolar. Pela primeira vez, o Brasil não atingiu a meta de ter 95% das crianças de 6 a 14 anos matriculadas no ensino fundamental. O abandono escolar é grave também entre os mais jovens, que dos 15 a 29 anos de idade, praticamente 20% deles não estavam estudando e nem ocupados em 2023. As mulheres são as que mais deixaram a escola, são cerca de 25%. Já os homens que abandonaram os estudos foram aproximadamente 14%. Muitos deles, acabam deixando a escola, os estudos, em função do trabalho.
São 9 milhões de analfabetos, mas outros tantos que saem da escola sem saber interpretar um texto elementar, né? Ou fazer uma conta de matemática. Ou fazer uma conta básica, exatamente. Ou seja, a educação no Brasil continua sendo uma enorme tragédia que compromete o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. A chuva no estado do Rio de Janeiro deixou uma pessoa morta e 4 feridas. 3 vítimas de um deslizamento de terra em Petrópolis, na região serrana, estão desaparecidas. O repórter Tony Vendramini conversa com a gente ao vivo e traz as informações. Estou vendo que está chovendo bastante por aí. Tony, boa noite para você. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, está chovendo. Eu estou aqui em Copacabana nesse momento, na orla, na zona sul do Rio de Janeiro. Mauro, sobre esse deslizamento que você citou lá em Petrópolis, são pelo menos 4 pessoas soterradas, segundo o governador do Rio, Cláudio Castro. Todas da mesma família, a mãe e 3 filhos. Felizmente, uma dessas pessoas, a gente ainda não tem a identificação, mas uma dessas pessoas já foi resgatada. Cláudio Castro, nesse momento, está a caminho de Petrópolis. O governador disse que em 12 horas choveu 200 milímetros no município. Esse é um volume considerado realmente muito alto. O Cláudio Castro disse também que essa chuva provocou o transbordamento de um rio. A prefeitura abriu 67 pontos de apoio a moradores de áreas de risco no município. São locais que estão abastecidos com kits de higiene, alimentação e também acomodação para quem precisa de um lugar seguro. A subida da rodovia Rio-Petrópolis chegou a fechar à tarde, reabriu e agora a gente obteve a informação que o pedágio fechou novamente. Apenas veículos oficiais e máquinas estão passando. A rodovia Rio-Teresópolis está fechada nos 2 sentidos e não há previsão de reabertura. Também, segundo o governador Cláudio Castro, os moradores de São Gonçalo, Niterói e Angra dos Reis, muitos desses moradores nesses municípios estão sem energia elétrica. Hoje o Ministério da Integração anunciou uma determinação do presidente Lula para que todas as equipes do Ministério fiquem de prontidão durante o final de semana. Além de ordenar que as equipes da Defesa Civil fiquem de prontidão, Lula também determinou que o ministro Valdir Góes acione outros ministérios caso isso seja necessário. Entre as pastas que podem ser acionadas estão a da Defesa e a do Meio Ambiente. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a chuva provocou muitos transtornos. Vamos ver na reportagem. A frente fria mudou radicalmente a paisagem da cidade. O céu azul dos últimos dias deu lugar às nuvens, à chuva e ao vento. Em Realengo, na Zona Oeste, ruas inundaram. Em alguns pontos, a água chegou até os joelhos. Na Ilha do Governador, na Zona Norte, mais alagamentos. Em Ipanema, na Zona Sul, uma árvore caiu sobre carros que estavam estacionados. Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, um homem morreu ao ser atingido por um raio na praia. 2 pessoas ficaram feridas. Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, uma casa desabou. 3 pessoas foram resgatadas com ferimentos leves. Em Petrópolis, na região serrana, a Rua do Imperador encheu. A cidade está em alerta. A previsão para hoje era de 200 milímetros de chuva, um volume considerado muito alto. As recomendações de prevenção continuam valendo para o fim de semana, já que a previsão é que o Rio de Janeiro enfrente chuvas extremas também no sábado e no domingo. Até lá pode chover todo o esperado para o mês de março. Hoje, o mau tempo já provocou transtornos e acidentes. A Cristina foi até liberada mais cedo do trabalho. Minha patroa me liberou, porque falou que vai cair bastante chuva hoje ainda. No centro, comerciantes começaram a fechar as portas no início da tarde. As lojas dispensaram os funcionários. No bairro onde eu moro, em Caxias, qualquer chuvinha, meu filho, encheu tudo, alagou tudo. Não dá para andar direito. As ruas da cidade ficaram mais vazias. O governo do estado decretou ponto facultativo. Escolas municipais e universidades não abriram as portas. O Tribunal de Justiça suspendeu o expediente. O Detran também não funcionou. Quem pôde atendeu às recomendações das autoridades para sair de casa somente em caso de necessidade. Muito bom, gente. 63% menos gente nas ruas do que nos dias normais. Muito obrigado por vocês seguirem as nossas recomendações. Conta com a gente está aqui trabalhando para proteger vocês. Em Lins, no interior do estado de São Paulo, a força d'água arrastou um carro até cair em um córrego. Os bombeiros resgataram 3 pessoas, 2 que estavam no veículo e um morador que tentou ajudar. Elas foram encaminhadas ao pronto-socorro da região e estão bem. Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica apontou uma melhora na qualidade das águas dos rios da Mata Atlântica.
Segundo o levantamento, 8% dos pontos estudados pela ONG foram avaliados como bons, uma melhora em relação a 2022, quando o índice era de 6,9%. Já a classificação ruim teve queda. O que antes era 16,3% caiu para 12,1%. O índice regular subiu de 75% para 77%. Apesar da melhora, os pontos avaliados como péssimos cresceram, de 1,9% para 2,9%. Assim como em 2022, nenhum trecho foi avaliado como ótimo. O estudo avaliou 174 pontos de 129 rios em 80 municípios de 16 estados localizados na Mata Atlântica. O mercado de energia renovável e sustentável cresce no mundo, cresce aqui no Brasil também, e muito impulsionado, inclusive, pelos carros elétricos. Os carros elétricos cada vez mais ganham o coração do público. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, entre 2022 e 2023, houve um crescimento de 91% nas vendas desse modelo. Só em dezembro do ano passado, o aumento foi de 191% em relação ao mesmo período de 2022. Uma das empresas que tem se destacado nesse setor é a BYD. Stella Lee, vice-presidente executiva da empresa e CEO da marca nas Américas, anunciou no evento Charging Day que a empresa pretende fazer um investimento de 5,5 bilhões de reais na linha de produção de veículos em Camaçari, na Bahia. A produção completa dos carros na Bahia deve começar entre 2024 e 2025 e terá capacidade instalada de 150 mil veículos por ano na primeira fase de implantação, podendo chegar a 300 mil veículos na segunda etapa. Uma das novidades anunciadas foram os supercarregadores. Eles são alimentados por energia solar e apresentam baixo impacto na rede elétrica. E consegue oferecer uma recarga ultra rápida. De 30 a 40 minutos você consegue carregar um super carro como o novo TAN, que nós estamos mostrando aqui hoje, de 30% a 80%, que são de 30 minutos. Outro destaque foi o aplicativo BYD Recharge. Ele mostrará em um mapa mais de 2.800 pontos de recarga. Para dar conta de tanta energia, a empresa ainda divulgou parceria com a Raizen. Além de novas 5 usinas solares, essa colaboração promete otimizar a entrega de energia. A energia solar no Brasil ela tem crescido bastante, existe um potencial muito grande de energia solar no Brasil. E agora, com esse advento da eletrificação da mobilidade, certamente vão ter espaços para muitas fazendas solares, para muitas fazendas de energia solar, para poder gerar essa energia sustentável e fechar todo um ecossistema. Falar em carros elétricos é falar em sustentabilidade. Durante o evento de hoje, além de divulgar os novos lançamentos, a BYD reforçou o seu comprometimento com a descarbonização e em reduzir até 1 grau do planeta. Uma coordenação de atitudes que visam trazer soluções sustentáveis. E ser sustentável é você justamente permitir que essas soluções reduzam drasticamente nas consequências gravíssimas que são das mudanças climáticas. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga uma suposta dentista de Belo Horizonte suspeita de deixar mais de 10 pacientes com infecções após procedimentos cirúrgicos no consultório. Essas fotos mostram o inchaço e as deformações no rosto de uma paciente que fez a lipoaspiração no final do ano passado. Os problemas começaram 10 dias após o procedimento. Fui internada por 7 dias, fiz 2 cirurgias de urgência, coloquei 3 drenos no pescoço, tomei mais de 5 antibióticos e nada resolveu. Esta outra mulher também está com sequelas e lesões. Preocupada, ela procurou atendimento no hospital. Abriu, fez um corte dos 2 lados do rosto, falou que estava cheio de inflamação e infecção. Precisei drenar o local, colocar dreno 2 vezes, tira dreno, coloca dreno e a inflamação continua. Pelo menos 13 mulheres relataram os mesmos problemas. Exames feitos em algumas vítimas identificaram o contágio por uma bactéria muito resistente. A contaminação teria sido causada pelo uso de materiais esterilizados incorretamente. Os procedimentos foram feitos pela suposta dentista Camila Groppo, que tem quase 12 mil seguidores nas redes sociais. Ela se apresenta como especialista em lipo de papada e bichectomia, cirurgia que remove gordura das bochechas. Agora ela me bloqueou no Instagram,
Ela não responde mais o WhatsApp, no início ela respondia, mas agora ela não responde mais. No Conselho Regional de Odontologia, a inscrição provisória de Camila Aparecida de Andrade Silveira consta como desativada. A entidade esclareceu que em 2022, Camila não apresentou o diploma de graduação em tempo hábil e, por isso, não poderia exercer a profissão. Após as denúncias, a Vigilância Sanitária de Belo Horizonte fez uma vistoria na clínica que fica neste prédio. O local foi interditado há 2 dias. Em nota, a assessoria da clínica disse que está colaborando com as investigações para esclarecer aos órgãos responsáveis quaisquer dúvidas referentes ao caso. Hoje, algumas vítimas registraram um boletim de ocorrência e fizeram exame de corpo de delito. Desde dezembro, minha vida virou um inferno. Eu fico no médico todo dia, é dor, é buraco, além da questão da autoestima, né? Porque fica feio, vermelho, roxo. Então eu só espero mesmo que a justiça seja feita. É isso, né? Que tem uma punição exemplar. Bom, hora de saber como fica a previsão do tempo para o fim de semana, porque hoje choveu a beça, né? Aqui em São Paulo o dia inteiro, em várias outras regiões do país. A chuva continua, Igor? Boa noite para você. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Boa noite para você que está em casa. Sim, a chuva continua durante o fim de semana. Nessa imagem de satélite, a gente consegue ter uma ideia onde que essa frente fria está estacionada. Olha só, ela continua em direção ao Rio de Janeiro, partes de Minas Gerais e também Vitória, no Espírito Santo, onde deve chover bastante durante todo o final de semana. Por causa dessa chuvarada, no Rio de Janeiro a temperatura não sobe tanto, viu? A máxima pode chegar, olha, aos 26 graus amanhã e também no domingo e 29 graus na segunda-feira, ainda com previsão de chuva. Em São Paulo, tempo instável, encoberto e também com previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima não passa dos 21 graus amanhã, 23 no domingo e 25 graus na segunda-feira. Na região norte também pode chover no período da tarde, em toda essa área que a gente vê mais escura aqui no mapa. No nordeste, o sol está garantido no interior e também em boa parte do litoral. Agora, falando das temperaturas no sul do país, a primeira região onde foi atingida pela frente fria não tem mais previsão de chuva e por lá o tempo fica abafado. Olha só, em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 27 graus. Bom final de semana para todo mundo. Amanda, Mauro. Valeu, Igor. Obrigado. A Rede TV News vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Ótima noite. Até amanhã.